Então vamos lá, gente. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula. Nós estamos falando aqui sobre a pluralidade de discursos antropológicos e palavra teológica cristã sobre o ser humano no contexto brasileiro, ok? Então agora a gente vai passar para o quarto ponto aqui de destaque. Não, terceiro ponto de destaque, tá bom? Estamos usando o livro Unidade na Pluralidade. Estamos entre as páginas 86 e 94, tá bom? Então vamos seguir para a gente aproveitar bastante cada minutinho aqui da nossa aula. Então, a cultura ocidental, ela é desenvolvida no mundo moderno e ela se tornou praticamente universal, né? A cultura aqui do Ocidente. Na realidade, não é possível falar sobre as boas novas cristãs, o anúncio ou o conteúdo em relação ao ser humano, sem nos defrontarmos criticamente com esse mundo moderno, esse mundo, e aí nós estamos falando desse mundo ocidental, né? E os seus humanismos. Então, se nós estamos dentro de uma cultura ocidental que tem uma pluralidade gigantesca de conceito desse humano, que foi passando por uma série de transformações mediante acontecimentos históricos, mediante o tempo, né? Isso é tão fácil da gente perceber. Você mesmo, se você fizer aí um pequeno exercício, né, de quando você era criança para cá, quantas coisas já mudaram absurdamente no conceito que esse ser humano defende, apoia, aplaude ou rejeita, né? Então, quantas mudanças significativas já aconteceram? E o fato do globalismo, quer dizer, as informações, elas são compartilhadas com uma velocidade absurda por conta, principalmente hoje, da internet. Quer dizer, se antes nós já tínhamos muitas informações por meio da televisão e do rádio, hoje incalculavelmente mais informações. E o fato de termos essa disponibilidade de informações, esses conteúdos, essas visões de mundo vão sendo absorvidas de um lugar para o outro dentro do nosso globo, né? Então a gente vai vendo isso, se tem muitos fatores positivos, existem outros fatores que a gente precisa observar, quer dizer, até onde vai a extensão desse intercâmbio cultural, desse intercâmbio conceitual, no nosso caso aqui do pensamento humano, da visão do ser humano, daquilo que ele hoje aceita, defende, né? Quais são essas correntes que nós podemos ter hoje. Então, pensando nisso, como é que nós vamos nos defrontar criticamente com este mundo global e com esses vários conceitos sobre o ser humano? Como é que a gente vai, como é que o evangelho vai se defrontar, se deparar, interagir, intercambiar com esse mundo que já está tão transformado? E nós vimos essa transformação de um modo muito acelerado. Como eu falei para você, se você fizer um pequeno exercício de quando você era criança para cá, ou dos seus pais, ou dos seus avós, então, você vai ver que o mundo, né, muitas vezes a gente pensa que está de cabeça para baixo, de tantas mudanças que ele sofreu. E como é que a igreja, como é que a teologia, como é que o discurso cristão, como a visão cristã vai interagir com esse mundo real que nós temos atualmente, né? Então, novamente eu cito o item anterior. Desprendimento, encarnação do evangelho, da boa nova e serviço. É um bom caminho para a gente começar, né? Então a gente precisa ter essa visão muito nítida do tempo que a gente vive e quem são, como pensam os personagens à nossa volta.
Talvez em alguns momentos nós precisemos atualizar o nosso discurso, o nosso modo de falar, embora mantenhamos o conteúdo genuíno do Evangelho, mas talvez em alguns momentos nós precisemos atualizar o nosso discurso até para nos fazer entender. E aqui eu abro um pequeno parênteses, né? A nossa própria linguagem, a nossa linguagem brasileira, que eu digo, foi tão abruptamente transformada de uns anos para cá, que quem é professor de português deve estar com os cabelos assim arrepiados, né? Tantas alterações, modernizações, né? Às vezes uma bagunça até, né? Que foi feito com a língua portuguesa, embora exista a língua oficial, né? Mas como é que a gente se aproxima? E aí as várias versões também da Bíblia podem nos ajudar, nos facilitar para estar com esses grupos que a gente se propõe a se aproximar e compartilhar a mensagem do reino de Deus, ok? Então, essa caracterização da sociedade industrial, moderna, especialmente no que se refere às consequências antropológicas, ou seja, o que esses acontecimentos da civilização industrial ou moderna, o que essas mudanças, esses avanços científicos, essa maneira de enxergar o mundo, o que ela causou antropologicamente, ou seja, no ser humano. Como esse ser humano foi sendo modificado, foi sendo interferido, foi sendo moldado em algumas coisas, até culturalmente, né? Isso então se torna necessário a gente perceber qual foi a tipologia de humanismo desenvolvido pela modernidade. É o que eu estava falando, né? Para que ela possa ser bem compreendida. Não adianta você querer goela abaixo colocar um discurso que as pessoas não vão nem entender mais. Não estou dizendo nem mais de não só não querer te ouvir, mas nem compreenderão mais. Então a gente precisa entender esse ser humano que abriu tanto os seus conceitos sobre ele mesmo, né? Agora, se tem dúvida se a pessoa é um homem, se a pessoa é uma mulher, agora a pessoa pode achar que é uma criança sendo um adulto, achar que é um animal sendo um ser humano. Então, a relativização das coisas, e eu acho que já eu vou tocar um pouquinho mais sobre isso, foi alterando, né, agressivamente esse ser humano que até então era conhecido de um modo e hoje ele se apresenta, por conta também do globalismo, com uma diversificação assim absurda, né? Uma diversidade absurda. Então, o homem moderno descobre-se no mundo, ele se descobre num mundo dessacralizado, ou seja, num mundo materialista, onde ele ignora o divino, ignora a eternidade, ignora que um dia ele terá que se apresentar diante de Deus. Ele ignora tudo isso. Na verdade, ele ignora até na grande maioria da vida, do período da vida, ignora inclusive a sua finitude. Ignora que um dia chegará o ponto final nessa terra e que então ele se apresentará a Deus para dali perceber que ainda existe uma eternidade, com Deus ou sem Deus, né? Na glória ou nas trevas, né? Na condenação eterna. Então, esse homem também, ele é absolutamente convencido da subjetividade. A partir daí, tudo é julgado por ele, e ele tem uma crise com toda a autoridade. Qualquer pessoa que representa atividade, ele tem uma crise com normas, com determinações, né? Essa subjetividade é marcada também por uma sensibilidade histórica. Então vamos primeiro a primeira parte, tá? Que eu comento aqui.
ele se descobre no mundo dessacralizado. Deus não está mais à mesa para ser discutido. É um assunto que ele não quer saber. Ele não quer saber desse assunto. E ele cultua, ele valoriza, ele se embasa, ele se alicerce numa subjetividade. Então, o que é a subjetividade? É o contrário da objetividade. A objetividade é clara. Isso é isso, aquilo é aquilo, né? É como a gente diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é objetividade. O que é a subjetividade? Ah, isso é uma coisa para você, para mim pode não ser. Ah, isso é tal coisa para você, para mim pode não ser. Ah, eu acho isso, você acha aquilo, não importa, cada um acha uma coisa. Então, tudo que é objetivo, tudo que é normativo, tudo que é objetivo é visto com aversão por esse homem pós-moderno. Então, ele cultua a sua subjetividade e ninguém tem nada a ver com isso. Ele entende que nenhuma norma pode estar acima do seu querer, do seu prazer, da sua vontade, né? Então, protocolos, inclusive, são quebrados. Por exemplo, vamos dizer, há um protocolo de uma autoridade, né? Vai visitar um outro país. Existem protocolos a serem seguidos. Por onde entra, por onde sai, com quem fala, se aperta a mão, como é que tira o retrato, onde é que se senta. Existe um protocolo. Esse ser humano pós-moderno, globalista, ele não aceita isso. Ele fala, não, por que eu tenho que sentar naquela cadeira? Por que eu tenho que apertar a mão agora? Por que eu não posso dar um abraço em vez de apertar a mão? Por que eu não posso dar um joinha ao invés de botar meus braços rente ao meu corpo? Então, ele questiona absolutamente tudo, todas as regras, né? Ele se rebela contra todas as regras. Isso por conta dessa subjetividade. E um outro ponto que eu destaco é a aguda sensibilidade histórica que o impulsiona para a criação do próprio futuro, na mera imanência intramundana. Então ele fica tão aprisionado pela sua história que ele não consegue ser sujeito de si próprio, sem essa história que vem sobre ele. E ele quer construir o seu futuro respondendo àquela história que ele carrega nos ombros, né? Ele não consegue ver o fato histórico como um fato acontecido que pode me servir de bússola, pode me servir de alerta, pode me servir de ensinamento, pode me servir de conhecimento. Não, mais do que isso. Ele traz o fato histórico como algo a ser respondido por ele no futuro. E aí a gente vai ver muitas vertentes de causas, de grupos que vão lutar por histórias, por fatos históricos, como se eles estivessem acontecendo atualmente. E aí pode-se dizer que está acontecendo de outra forma, de outra maneira, porque aquele fato histórico vai estar sempre aderido, grudado nesse ser humano que não consegue olhar no retrovisor, ver o fato histórico sem ignorá-lo e a partir daí construir a sua vida, né? Então ele vai fazer sempre essa referência do retrovisor. Não só a referência, mas ele vai construir o futuro a partir daquilo, buscar um futuro a partir daquilo, sem se dar conta que vira um ciclo vicioso e ele acaba nunca saindo desse passado que muitas vezes nem por ele foi vivido, né? Então, esse antropocentrismo extremamente arrogante, esse ser humano, ele é um antropocentrismo, ou seja, o ser humano no centro do mundo, no centro de todas as coisas, extremamente arrogante, que não aceita crítica, que não aceita outros posicionamentos, é fechado, absolutamente fechado ao diálogo e intolerante. Ele descuida perigosamente a relação com o mundo
da natureza, as relações de convivência humana e as relações com Deus. Então, esse ser humano, ele se fecha dentro de si e ele é o centro do universo, né? Que é esse antropocentrismo, ok? Acho que dá para mais um. Vamos mais um agora, então. Quanto ao eixo econômico, científico e técnico obtido pela civilização industrial, então agora a gente vai no enfoque econômico também, eles não foram capazes de ocultar essas profundas ambiguidades que estão nesse modelo de progresso e desenvolvimento da civilização. Então, se isso fosse uma resposta, nós não teríamos mais problemas algum no planeta, né? Porque, claro, olha agora um pouco para o retrovisor da história, olha as conquistas científicas, olha na arquitetura quantos avanços, né? Incríveis, na área de construção, na área de pesquisa médica, na área de medicamentos, na área da agricultura. Se você for vendo cada área da sociedade, na área tecnológica, né? Agora a questão da inteligência artificial, que é assim um absurdo, né? A gente até fica assim se questionando e olhando com muito cuidado esse avanço da tecnologia, da inteligência artificial, da criação de robôs, né, que substituem o ser humano. Então a gente já meio que sabe que caminho é esse, né? É um caminho muito perigoso. Ele é um caminho promissor, mas é um caminho também muito perigoso, especialmente combinado com a arrogância e a ganância do ser humano. Então, isso aí pode gerar situações muito perigosas para a humanidade, ok? Então, a gente vai vendo que esse desenvolvimento todo científico, industrial, tecnológico, né? Eles não foram capazes, apesar de todo o progresso, de responder à ambiguidade, às tensões, às crises, aos questionamentos, às inquietações que o ser humano traz dentro de si, tá? Então, parece então que eles apontam para uma nova civilização pós-industrial, pós-moderna. Porém, apesar disso, existe uma grande crise, né, dos humanismos, dos movimentos humanistas, nessa promoção da civilização, né? Alguns acham até que estão recivilizando a humanidade, recivilizando o Brasil, né? Como se crendo mesmo nessa ruptura e nesse avançar para um outro patamar, para uma outra dimensão. Então, isso é sim uma política globalista, é sim uma visão globalista, tá? Então, não se deve descuidar dessas características da sensibilidade desse humano pós-moderno. Talvez pudéssemos aqui fazer uma ilustração como uma criança que tem em suas mãos uma arma perigosa. Então tem que se ter muito cuidado até que ponto esse ser humano tem avançado tanto na ciência, na tecnologia, na industrialização, em coisas que são extremamente maravilhosas e benéficas, mas outras também que são muito preocupantes, né? Qual é essa reação dessa visão holística, ou seja, dessa visão completa, dessa visão maior contra a modernidade, né? E o rápido avanço da economia e da sociedade informacional e global. Então, olha quantos elementos que hoje a teologia precisa considerar. Por quê? Porque é esse o ser humano que a teologia vai ter que lidar, né? Então, é um ser humano egoísta, é um ser humano que considera somente a sua vontade infantil, né?
cheio de subjetividade. É um ser humano que tem conquistado, tem avançado absurdamente, mas ao mesmo tempo ele tem tido, como ele vai lidar com todo esse volume de informação, de tecnologia, sendo ainda tão subjetivo, tão querendo ser tão dono de si, né, em crise, rebelde contra as regras, contra as normatizações. Então, é esse o desafio da teologia também, lidar com esse ser humano. Eu volto já já para o terceiro e último vídeo.